Fala, estudante, tudo bem? Trazendo para você hoje mais duas questões de biologia, envolvendo dessa vez micro-organismos, mais especificamente bactérias. Mas, antes de iniciarmos, eu peço a você que se inscreva e curta o vídeo, pois eu percebi que nesse mês nós alcançamos quase 6.000 pessoas, mas apenas algumas poucas realmente se inscrevem no canal. Fazendo isso, você não só vai estar estudando e não perde nenhum vídeo, como também vai contribuir para que nós alcancemos ainda mais pessoas. Dessa forma, levando a educação para o maior número de estudantes possível. Eu te agradeço demais por isso. E vamos direto para as nossas questões. Eu me chamo Paulo Aragão e esse é o Minuto Biológico. Na nossa primeira questão, nós temos o seguinte: o controle das doenças bacterianas infecciosas feito por antibióticos ainda não está totalmente resolvido. A cada medicamento produzido, verifica-se o aparecimento de linhagens de bactérias que não respondem ao tratamento. Diante desse fato, conclui-se que os antibióticos induzem o aparecimento de bactérias resistentes. Pergunta-se: está correta esta conclusão? Justifique sua resposta. Falso! Essa questão não lida só com a questão dos antibióticos e resistência bacteriana, mas também com o aspecto evolutivo. As bactérias não se tornam resistentes por estímulo dos antibióticos, não é isso que acontece. O que ocorre é a seleção de linhagens resistentes. Em outras palavras, quando você toma um medicamento, vai existir aqueles organismos que são sensíveis a ele e, consequentemente, morrem, e tem aqueles que não são sensíveis ao medicamento e logo vão sobreviver. É por isso que é tão importante fazer um tratamento com antibióticos de maneira bem controlada, recomendada por seu médico. Esse tratamento, quando feito da maneira correta, ele vai contribuir para que o maior número possível de bactérias seja eliminado pelo medicamento e, dessa forma, reduz a possibilidade de, eventualmente, você estar selecionando linhagens resistentes. É claro que isso nunca vai deixar de acontecer, é importante deixar isso claro. Mas nós podemos reduzir a velocidade com que bactérias resistentes surgem no ambiente se tivermos uma medida simples, uma medida de não fazer automedicação. Então, o item está aí falando sobre a afirmação que foi feita no texto e, consequentemente, essa afirmação está incorreta. O que acontece é um processo de seleção de linhagens resistentes, ou seja, sobrevivem aqueles indivíduos que não são sensíveis ao antibiótico. Vamos para a nossa segunda questão. O esquema a seguir representa um experimento sobre a influência das soluções bactericidas de diferentes concentrações, A, B, C e D, e seu forte efeito sobre as populações de bactérias. As áreas claras do esquema representam o espectro de ação de cada uma das soluções indicadas pela respectiva letra. Assinale a alternativa correta. Mas, professor, que esquema? Calma, eu vou botar a imagem agora. Nesse esquema, você consegue observar o que seria um antibiograma. O antibiograma nada mais é do que a formação de halos a partir de um disco com antibiótico. Então, as regiões A, B, C e D que você está visualizando nessa imagem representam o local onde foi colocada uma determinada concentração de antibiótico. E perceba que se forma um halo, um anel em volta dessas regiões A, B, C e D. Quanto maior o halo, quanto maior a distância para o centro, onde está localizado o antibiótico, maior é o efeito bactericida. Consequentemente, nós percebemos que o efeito bactericida de A é menor do que o de C, que por sua vez é menor do que o de B, e por sua vez é menor do que o de D. Consequentemente, voltamos aqui para a questão onde diz: analisando o esquema, é possível concluir que a ação bactericida de letra D, A menor que C, menor que B, menor que D. Ou seja, o efeito bactericida, o efeito antimicrobiano desses 4 tipos de antibióticos que foram testados tem diferentes potencialidades, diferentes efetividades. Eles têm uma efetividade, eles eliminam bactérias, mas
a intensidade com que eles fazem isso é diferente. E como a gente viu, é o que está aí na letra D, onde A é menor que C, que é menor que B e que é menor que D. D é o que tem maior efeito bactericida e A é o que tem menor efeito bactericida. Se você nunca viu um antibiograma, eu vou deixar uma imagem aí agora. Nessa imagem, você vê uma placa de Petri e nela você vai ter um meio de cultura. E nesse meio de cultura é onde são cultivadas as bactérias. Esses pequenos discos de papel que você está visualizando sobre a placa nada mais são do que os discos que vão conter diferentes tipos de antibióticos. E assim, a partir do efeito antibiótico, se consegue mensurar a potencialidade da substância no que ela foi desenvolvida para fazer, que é matar bactérias. Eu espero que você tenha aprendido bastante com esses conteúdos de hoje, e se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Não esquece de se inscrever e compartilhar. Um grande abraço e até o nosso próximo Minuto Biológico.